A Paciente Silenciosa. Hoje eu vou começar a primeira parte e o capítulo 1. Primeira parte. Ele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai se convencer de que nenhum mortal é capaz de guardar segredo. Se os lábios estiverem em silêncio, ele vai tagarelar com a ponta dos dedos. Traição êxoda por todos os poros. Sigmund Freud, Conferências Introdutórias à Psicanálise. Aí, ó, capítulo 1. Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Eles estavam casados fazia 7 anos. Os dois eram artistas. Alicia era pintora e Gabriel um renomado fotógrafo de moda. Ele tinha um estilo bem próprio, fotografava mulheres semi-esquálidas e semi-nuas sob ângulos estranhos e nada favoráveis. Desde sua morte, o preço das suas fotos aumentou astronomicamente. Para ser sincero, eu acho o trabalho dele bastante forçado e superficial, sem nada do caráter visceral dos melhores trabalhos de Alicia. Não entendo de arte o bastante para dizer se Alicia Berenson vai passar no teste do tempo como pintora. Seu talento estará sempre à sombra de sua infâmia. Portanto, é difícil ser objetivo. E vocês podem me acusar de ser tendencioso, mas é apenas a minha opinião. Tenha ela o valor que tiver. E, para mim, Alicia era praticamente um gênio. Deixando de lado a excelência técnica do seu trabalho, as pinturas dela têm uma estranha capacidade de prender a atenção. Na verdade, é quase que como as obras agarrassem a atenção com força pelo pescoço. Gabriel Berenson foi assassinado há 6 anos. Tinha 44 anos. Foi morto no dia 25 de agosto, num verão particularmente quente, como deve se lembrar, com o registro de alguma das temperaturas mais altas jamais vistas. O dia em que ele morreu foi o dia mais quente do ano. No último dia de vida, Gabriel se levantou cedo. Um carro foi buscá-lo às 5h15 da manhã na casa onde morava com Alicia, na região noroeste de Londres, em frente ao parque Hampstead Heath. E ele foi levado para uma sessão de fotos em Shoreditch. Passou o dia fotografando modelos num terraço para a Vogue. Não se sabe muito bem o que Alicia fez naquele dia. Ela estava às vésperas de uma nova exposição, atrasada com o trabalho. É provável que tenha passado o dia pintando no chalé nos fundos do jardim, que havia transformado em ateliê recentemente. No final das contas, a sessão de fotos de Gabriel avançou noite adentro e ele só foi levado de volta para casa às 11h. Meia hora depois, a vizinha Barbie Hammond ouviu vários tiros. Ela ligou para a polícia e a delegacia de Haverstock Hill mandou uma viatura às 11h35, que chegou à casa da família Berenson em menos de 3 minutos. A porta da frente estava aberta. A casa mergulhada na escuridão total. Nenhum dos interruptores funcionava. Os policiais atravessaram o corredor e chegaram à sala. Usaram lanternas, iluminando o ambiente com feixes de luz intermitentes. E deram com Alicia de pé junto à lareira. Seu vestido branco ficou fantasmagórico à luz das lanternas. Alicia parecia não perceber a presença da polícia. Estava imóvel, congelada, uma estátua de gelo, com uma estranha e assustadora expressão no rosto, como se estivesse diante de um terror jamais visto. No chão, uma arma. Ao lado dela, no escuro, Gabriel sentado imóvel, preso a uma cadeira por fios que atavam seus tornozelos e seus punhos. De início, os policiais acharam que ele estava vivo. A cabeça pendia ligeiramente para o lado, como se ele estivesse inconsciente, até que foi possível ver, sob um dos feixes de luz, que tinha levado vários tiros no rosto. Seus traços atraentes nunca mais seriam vistos.
transformados numa massa escura, carbonizada e coberta de sangue. Na parede atrás dele, pedaços do crânio, massa cinzenta, cabelos e sangue. Havia sangue por todo lado, salpicado nas paredes, em filetes escuros no chão, nos sulcos do assoalho de madeira. Os policiais deduziram que era de Gabriel, mas tinha sangue demais, até que alguma coisa brilhou à luz das lanternas. Havia uma faca no chão, perto dos pés de Alicia. Outro feixe de luz revelou sangue em seu vestido. Um dos oficiais pegou seus braços e os levantou na luz. Havia cortes profundos nas veias dos punhos. Cortes recentes, sangrando muito. Alicia resistiu às tentativas de salvar sua vida. Foram necessários 3 policiais para contê-la. Ela foi levada para o Royal Free Hospital. A poucos minutos de distância, desmaiou no caminho, tinha perdido muito sangue, mas sobreviveu. No dia seguinte, estava deitada numa cama de um quarto particular do hospital. Fora interrogada pela polícia na presença do advogado, mas Alicia se manteve em silêncio o tempo todo. Os lábios pálidos, volta e meia, tremiam, mas sem chegar a formar palavras, sem emitir nenhum som. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Não era capaz de falar, não queria. Nem disse absolutamente nada ao ser acusada do assassinato de Gabriel. Continuou em silêncio ao ser detida, recusando-se a negar qualquer culpa ou confessá-la. Alicia nunca mais voltou a falar. Seu silêncio inabalável transformou essa tragédia doméstica banal em algo muito maior, um mistério, um enigma que tomou conta das manchetes e ocupou durante meses a imaginação do público. Mesmo em silêncio, Alicia não deixou de se expressar. Uma pintura. Começou-a depois de sair do hospital, para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. De acordo com a enfermeira psiquiatra designada pelo tribunal, a Alicia mal comia ou dormia. Ela praticamente se limitava a pintar. Em geral, Alicia se preparava durante semanas, até meses antes de começar um novo quadro, fazendo intermináveis esboços, dispondo e reformulando a composição, experimentando cores e formas, uma longa gestação seguida de um demorado parto. Conforme cada pincelada era aplicada com infinita meticulosidade. Agora, entretanto, ela havia alterado drasticamente seu processo criativo e concluiu essa pintura poucos dias após o assassinato do marido. E para muita gente isso já seria suficiente para condená-la. Voltar ao ateliê tão pouco tempo depois da morte de Gabriel demonstrava uma extraordinária insensibilidade, a monstruosa ausência de remorso de uma assassina fria. Talvez, mas não se deve esquecer que, embora Alicia Beresel possa ser de fato uma assassina, ela também era uma artista. E faz total sentido, pelo menos para mim, que se utilizasse de tintas e pincéis para expressar numa tela suas complexas emoções. Não é de se surpreender que, para variar, a inspiração lhe viesse com tamanha facilidade, se é que o sofrimento pode ser considerado fácil. A pintura era um autorretrato, e ela lhe deu um título no canto inferior esquerdo na tela, em letras azuis claras do alfabeto grego. Uma palavra: Alceste. Acabei o capítulo 1 e amanhã eu vou estar lendo o capítulo 2. Não se esqueça de curtir. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Eu tenho uma playlist só desse livro, então cada livro que eu ler vai ter uma playlist. Eu sou a Estela e tem minha irmã Carla, que faz receita todos os dias. Obrigada por assistir e até amanhã.